Alô, Ana! Salve! Oi, Monteiro, tudo bem? Boa Tudo bem? noite. Acho que estão me vendo direitinho, né? Porque esse negócio de Estamos, live. estamos. Estamos ouvindo também muito bem. Tudo Ah, bem? que bom. Tudo bem, e você? Na luta. Estamos aqui divulgando esse projeto, porque é o último. Estamos fechando a semana contigo. Então, assim, nossa última aula hoje, esse bate-papo aqui, na verdade, sobre sociologia e filosofia. Dois assuntos que são interessantes porque a prova do Enem valoriza a prova de história, geografia e coloca sociologia e filosofia. E muitos alunos Uhum. ficam naquela, né? Muito aluno gosta de usar sociologia e filosofia para fazer, por exemplo, referências na prova de redação. O cara não Sim. assiste aula de dia, não leu, mas gosta de citar. E aí acaba criando umas distorções aí teóricas. Então, assim, é muito importante ouvir uma profissional, uma pessoa que é formada na área e que pode contribuir, colaborar, indicando aí para a galera o que é uma tendência da prova do Enem. Para início de conversa, seja bem-vinda. Sinta-se em Obrigada. casa. E para a galera que está chegando aí, o que se esperar da prova de filosofia e sociologia do Enem? O que você observa aí o que você observou nesses últimos anos? Bom, então, nesses últimos anos, assim, desde que eu estou no estado de 2015, né, eu venho observando as provas do Enem, né, entre outros estilos de prova. E o Enem, ele tem uma característica forte que é a questão da contextualização, né? Todas as questões dele, você tem que ter um conhecimento prévio daquele assunto, porque ele vai contextualizar, ele vai trazer referências, ele vai trazer uma série, né, de conceitos e teorias, imagens e tal, para contextualizar, né, aquela questão, né, diferentemente de alguns outros tipos de provas, né, concursos e etc. Então, assim, para o aluno que está nos assistindo, né, eu destaquei aqui em Sociologia e Filosofia os temas, né, os autores e temas que mais caíram, né, no Enem, para dar Uhum. essa facilitada, mas que, primeiramente, sim, eu acredito que o aluno, quando ele vai fazer o Enem, é uma maratona. Então, esteja preparado para uma maratona, para você ficar sentado e muitas vezes tem vontade de ir ao banheiro, aí você fica naquela, ai, termina a questão, vou logo ao banheiro. Então, assim, tem em vista que você está numa maratona, num concurso, né, num processo seletivo que é muito concorrido, então você se prepare antes, né, faça uma concentração antes, tente relaxar, porque eu sei que é difícil, a gente fala assim, mas assim, eu já Sim. passei por isso, você já passou por isso. Então, assim, procurar, principalmente antes da prova, relaxar, né? Dormir bem, isso tudo é muito importante, se alimentar direito. O que acontece muito? Tem muito aluno que ele passa o ano inteiro, não estuda, tem os 3 anos de ensino médio, não estuda, aí chega no terceiro ano quer correr atrás do prejuízo, invista, né? Invista do Enem e tudo mais. Funciona estudar na hora H? Depende, né? Depende de cada um, assim, depende de como foi a formação de cada um. Mas eu aconselho você não estudar. Porque o que acontece? Você acaba ficando mais nervoso, dependendo, trazendo mais ansiedade e mais preocupações, assim, que em vez daquele negócio de te relaxar no momento da prova, né, de trazer uma segurança, talvez possa te trazer mais confusão sobre aquilo que você já sabe. Então, procurar lembrar, procurar fazer uma revisão como a gente está fazendo hoje, né, vendo os vídeos e tudo mais, de uma forma tranquila, de uma forma despreocupada, porque se tiver que ser, será. Né? Não adianta. Não adianta Uhum. você entrar no desespero, porque a gente está num momento que é um momento desesperador, é um momento que está todo mundo invariavelmente nervoso, né? Tá mais amedrontado e tudo mais. Então, procurar manter a sua calma, né? Principalmente, eu recomendo muito fazer meditação, né? Isso mesmo na filosofia ensina a gente, né? Procurar fazer meditação, procurar olhar para dentro de si,
ver aquilo que vai te acalmar e te trazer segurança para realizar a prova, não somente a prova, mas outras situações, né? Uhum. Bom, então assim, então, tem visto isso que é uma maratona e que é extremamente concorrido. Você não é uma disputa justa, né? Uhum. Infelizmente não é. Então, assim, vai acabar que no final aquele que realmente estiver mais preparado, a, a, a probabilidade de aprovar é maior, né? Mas eu não tiro a esperança nem a certeza de que qualquer um pode conseguir, Uhum. né? Porque, por exemplo, lá no nosso colégio, né, a gente mesmo com a estrutura precária e sem infraestrutura para poder trabalhar e tudo mais, fizemos um cursinho pré-vestibular que aprovou uma aluna para a Universidade Federal da Paraíba para pedagogia, né? Então, Uhum. assim, teve dedicação, teve... Não adianta, você tem que dedicar. Algum momento da sua vida, na sua hora, assim, no seu dia a dia, você vai ter que se dedicar, né? Porque é o tipo de prova e também de circunstância que exige, né, esse tipo de concentração, de dedicação, de maior estudo mesmo, Correto. tá? E Então, aí então você... a gente fala. Não, porque aí o que acontece? A gente sabe de todo esse contexto que tá afetando, infelizmente, o universo da prova. E aí é aquela coisa, no momento que a justiça bateu o martelo, hoje é quinta-feira, falar que vai conseguir adiar, os pacotes de prova já foram distribuídos, toda a logística já foi feita, e aí adiar a prova agora, chegar sexta-feira e falar que a prova vai ser adiada, eu acho que agrava muito mais todo o contexto, porque aí você abre uma série de prerrogativas que são preocupantes, assim, que já era para ter sido parado, isso aí eu falo que essa discussão já era para ter sido feita lá em dezembro, lá atrás, e Sim. agora, na semana de prova, vi com essa discussão, porque o que se falava em dezembro é que com as festas de final de ano, as 2 primeiras semanas de janeiro, haverá uma explosão de casos. Quer dizer, não precisava ter bola de cristal, não precisava ter nada, qualquer um já sabia, porque nos Estados Unidos a explosão de casos aconteceu pós o Thanksgiving. Quer dizer, os caras, lá a explosão de casos aconteceu quando as famílias se reuniram, quando as pessoas fizeram todos os eventos, ali houve uma explosão de casos. Então, já sabia que ia acontecer isso. E havia a consulta popular, ninguém bateu o pé com o MEC, porque a consulta popular estava marcada para maio. A prova Uhum. seria em maio, ganhou a consulta em maio. E, Sim. ignorando a consulta pública, ficou marcado para agora, janeiro. Então, assim, todas essas questões eram para ter sido, eu acho que os partidos de oposição que estão pressionando o Ministério Público, todo mundo que estava fazendo hoje uma pressão, essa pressão era para ter sido feita lá em agosto, quando foi escolhido. Saiu o resultado e as pessoas não peitaram, não discutiram, não trouxeram isso daí. E deixaram a coisa fluir, porque vai melhorar. Ficou uma coisa meio do tipo, vai melhorar, e a gente Uhum. sabia que as pessoas estavam chutando balde, o feriado de Sim. setembro, o feriado de outubro, fez com que muita gente viajasse, muita gente saísse do isolamento, saísse daquilo que era, vamos dizer, o isolamento, e a gente já estava construindo ali era para ter sido batido o pé e para ter Uhum. forçado ali. Agora, na semana de prova, eu acho que piora o ambiente, agrava o ambiente, e se o Enem já não era um contexto, a gente sabe que o aluno da escola pública, ele enfrenta N dificuldades, agora Uhum. eu acho que não se acrescenta, porque começam a haver pessoas que, como eu participo de alguns grupos de alunos, que eu fico vendo, só porque eu fui à praia e tudo mais, porque eu não estava mais aguentando ficar dentro de casa e tudo mais, eu fui para uma festa, eu me reuni. Cara, você tinha o preço, você tinha o risco de ficar com Covid. Até o Sim. MEC já abriu lá uma inscrição para quem tiver com sintomas de Covid, não fazer a prova, fazer tipo uma segunda chamada. Ajuda. Veja bem, as coisas têm que ser planejadas. Não é para sair tudo em cima do laço. Então eu acho que até esse debate de que está certo, o Enem, assim, na minha concepção, o Enem nunca é justo. Ele não é uma prova justa, não é concebida para ser justo. Ele não
traz, assim, não lança uma luz que você vai colocar em igualdade de condições, porque a gente sabe que a formação, e o aluno da escola pública, ele tem uma formação extremamente comprometida, mas o que a gente está fazendo aqui, eu com o meu canal e outros professores com seus canais, é tentar criar ferramentas, recursos, para que o aluno ele possa ter o que é necessário para poder atingir. Por isso esse semanão, né? Para a gente sentar aqui e falar, você está estudando, você está vendo? Você acabou de falar que as provas de filosofia e sociologia são provas contextuais, são provas contextualizadas. Isso exige Sim, então uma habilidade, que é a leitura. Então sim, a sem dúvida. leitura se torna primordial. Como que você, que dá aula de filosofia e sociologia, assim, antes de falar do Enem, qual é a principal dificuldade que você assiste, que você enfrenta quando você está dando essa aula de filosofia, essa aula de sociologia? Quais são as principais dificuldades dos alunos? A principal dificuldade do aluno é enxergar, né, o conteúdo na sua realidade, né? Muitas Uhum, vezes a gente tem que fazer esse exercício de imaginação sociológica do aluno ser, como que eu vou te explicar, um aprendiz, talvez, né, de uhum, sociólogo, né, ou pesquisador. Então, muitas vezes óbvio, né, é o indivíduo, então ele está naquele contexto sociocultural e tudo mais, e não enxerga aquilo como algo que pode ser, né, objeto de estudo da sociologia, né, tudo mais. Então, é realmente trazer essa questão, né, do senso comum, porque é ciência, e aí fazendo essa análise de cada coisa e tudo mais. Ah, vocês têm acesso ao que é senso comum. Muito bem. Tá, e como é que senso comum, né? Como é que é a diferença entre senso comum e ciência? Por que que sociologia é uma ciência, né? E tudo mais, porque uhum, muitas pessoas não sabem que sociologia é uma ciência, né? uhum, As pessoas acham que sociologia se confunde muito com jornalismo, se confunde muito com texto, né? uhum, Jornalístico e tudo mais. Então, assim, a primeira coisa que é importante é o aluno perceber que a sociologia é uma ciência e sendo uma ciência, né, ela tem método, ela tem tudo bem definido, né, tudo bem explicado para poder chegar naquele objetivo final. Então, em sociologia, né, falando, já dando gancho, eu listei aqui 9 itens, assim, o que uhum, costuma cair já há bastante tempo e provavelmente vai cair novamente, que é a sociologia contemporânea, né, Durkheim e Max Weber, né, o pessoal brinca que são os três porquinhos, cidadania, né, então assim, pô, cidadania, que é a coisa mais atual pra gente, tem que a gente ver no nosso dia a dia, né, como que é feito o exercício dessa cidadania, na verdade, assim, não é feito, né, porque a gente muitas vezes, né, experiencia situações muito de afrontamento à questão da cidadania, né, que é você não respeitar o direito do outro, né? Então, você está num ônibus, aí você não dá o assento preferencial, você fica, né, sem saber se realmente precisa ou não, porque é justamente isso, a cidadania é uma coisa que não é praticada, né, no nosso país, e é uma cidadania muito ligada às elites, né? As elites, em geral, elas conseguem exercer seus direitos e tudo mais. uhum. Agora, as pessoas mais pobres têm os deveres e tal, e os direitos. Os direitos estão ligados aqui a um critério econômico, né? Que quem tem mais dinheiro consegue um advogado e vai ser solto, né, na delegacia. Né? Agora, quem é mais pobre, principalmente preto, né, por qualquer motivo, ele vai ser questionado, vai ser investigado e tudo mais, qualquer suspeita vai ser preso, né? Como a gente aqui no Rio de Janeiro presencia todos os dias, Uhum. infelizmente. Então, assim, então cidadania, todos esses temas, assim, a gente vê no nosso dia. Cultura e conhecimento. Diferença entre cultura e conhecimento. A gente fala muito na linguagem popular, ah, fulano é culto. Mas Uhum. está errado, né? Porque cultura é algo que está ao alcance de todos, né? A gente o indivíduo, né, um ser antropológico e tudo mais,
ele é, ele é dotado de cultura, independente do local que ele habita, né? Independente da questão geográfica. Então, ali naquele lugar, né, vão ter questões ligadas à religião, né? Vão ter questões ligadas à própria manifestação artística, né? Então, tudo isso, a cultura, o modo de se alimentar, o modo de se vestir, né? O modo de você ter essa extensão, né? Também muito do seu corpo é cultura, né? Você querer usar uma tatuagem é cultura. Então, Uhum. assim, não tem essa dissociação entre fulano é culto, não culto, pela questão do conhecimento. Conhecimento é uma coisa, cultura é outra, né? É Uhum. lógico que há essa hierarquização da cultura, né? Entre alta cultura e baixa cultura. Aí a gente fala de cultura erudita, né? Cultura popular. Que nem sempre, né? Mas, na verdade, a maioria das vezes, a cultura erudita ela não está de forma acessível. E por Uhum. isso a importância das políticas públicas, né? Para tornar cada vez mais todo tipo de cultura acessível, né? Sim. Bom, então também tem essa hierarquização, né? Desprestigiando a cultura popular, né? Muitas vezes associando a algo ruim, né? Então, assim, a gente vê muito esse preconceito e é importante colocar isso. Então, isso, assim, o aluno ele pode encontrar onde? Ele não precisa necessariamente comprar o livro dos teóricos, nem assim, no próprio livro de sociologia ele vai encontrar todos esses temas, né, em canais do YouTube e tudo mais, em videoaulas, mas ele pode também procurar observar isso no seu dia a dia e tentar extrair o conhecimento, né, nesse dia a dia, né, fazendo essa relação, essa contextualização, que na hora da prova ele vai chegar e vai falar, cidadania, eu sei o que é cidadania. E Uhum. o autor tal fala de cidadania, né? Uhum. Então, não adianta ele ficar decorando quem foi Marx, que Marx fez, deixou de fazer, teorias e tudo mais, se ele não sabe contextualizar, né, com o conceito de trabalho, alienação, né? Então não adianta ficar decorando, né, decorando Uhum. autor, decorando conceito, você tem que aprender, porque se você aprende, você não esquece mais. Correto. Bom, política, poder e Estado, capitalismo, economia e sociedade, indústria cultural, Max Weber e o mundo globalizado. Agora, o que eu, professora Ana Carolina, falaria para o meu aluno hoje, quinta-feira, né, bem perto da prova? Né, o que eu falaria? O que eu acredito que vai cair? Né, a questão do mundo globalizado, né, indústria cultural também tem se falado muito, né, da questão das mídias, né, das mídias sociais, de como que isso interfere no nosso dia a dia, como isso interfere no comportamento humano, né? Uhum. Então, indústria cultural, com certeza vai cair, até porque a gente está nessa situação de pandemia e que a arte se tornou algo extremamente essencial. E muitas vezes a gente tem que procurar entender, né, compreender como é que a arte se coloca, né? Ela se coloca ao alcance de todos, né? Uhum. A arte, o que é a arte, né? Como, né? Ela se coloca em relação à questão do capitalismo, que várias pessoas, né? Vários artistas aí trabalham e não tem a sua visibilidade por conta do capitalismo, porque eles não têm dinheiro para investir e também não têm muitas vezes público para aquilo que eles produzem. Então, o pelas vias, né, do capital, que aquele conteúdo ali, como que ele está engajado, né? Qual é a linguagem está querendo te passar? Se é Uhum. para você consumir aquela arte enquanto produto ou não, né? Porque como a gente vive, né, num modo de vida capitalista, tudo aquilo, né, tudo que a gente tem passa a ser algo que a gente pode vender
e comprar, né? Tem poder de compra. Então, assim, procurar entender a ideologia por trás da arte, né? Tentar entender o que aquela arte significa, o que aquele autor e tudo mais, porque isso daí vai te dar o que a gente acabou de falar, de um tipo de cultura específico, que é a cultura erudita, né? E também um pouco a cultura popular, que as pessoas em geral, né? Até que você falou na live do professor de artes, elas estão muito alienadas, elas optam por ir ao shopping, por ir fazer um lanche no fast food, em vez de levar o filho para tomar um café, vamos supor, no centro do Rio, né? Uhum. Qualquer lugar do centro do Rio você está respirando arte, né? As Uhum. manifestações artísticas na rua, a própria arquitetura e tudo mais. Então, Correto. por que que as pessoas elas procuram se divertir, né, o lazer no shopping e não, né, nos museus ou e não, né, nos em outros locais que vão te dar aquela aquela experiência, aquele conhecimento, né, mais mais assim natural talvez, mais fluido daquele lugar, né? Porque você vai Uhum. no shopping, você vai ver alguma manifestação artística? Dificilmente, né? Alguns shoppings até tentam fazer isso. Na Argentina, você tem shoppings que você tem essa relação da obra de arte, seja exposição ou seja usando quadros, Arquitetura. murais, e é dentro da própria estrutura. A própria cidade de Buenos Aires, ela é uma cidade que quem é estudante de arquitetura, ele tem aula ali sobre vários tipos e várias intervenções bem europeias dentro da América do Sul. Mas aí entra uma questão de formação. Você vai conversar com um Sim, chileno, o cara você vê um camelô no Chile, o cara tem um estudo, tem uma cultura, tem uma formação, tem um conhecimento, ele tem cultura e conhecimento, e ele consegue conciliar e ter uma visão crítica da sociedade que ele vive. E aí que vem essa questão. Todas essas questões que você está levantando são questões pertinentes para a prova do Enem. O Enem pede ao aluno isso, mas como é que sim. ele processa isso para o aluno? Ele deixa isso no texto para o aluno deduzir ou para o aluno compreender? Quando ele coloca o texto, ele coloca mais o aluno tem que fazer uma conexão com o mundo ou o aluno tem que se ater ao texto? Porque se ele tiver que fazer muitas inserções com o mundo, aí é dedução, é interpretação, e aí o cara não tem tempo para poder parar a prova e fazer a interpretação. Agora, se é uma questão mais de compreender o que está escrito, o que está sendo cobrado, se o cara vai botar Sim. lá, de repente, falar sobre as lives da internet, e eu acho que deu um problema aí. Alô? Para mim tá funcionando, eu tô te Não, ouvindo. é porque estava aqui parando aí para mim, estava meio tava congelado a sua imagem. Mas aí qual é essa perspectiva assim? Tudo isso que você está falando, para muitos alunos fica difícil você, na hora da prova, parar para fazer todas essas pontuações. Mas As associações, né? é mais interpretação ou é mais compreensão de texto? Aí no Não, caso. compreensão de texto, né? Sem Aham. dúvida alguma. E aí você vai elencar, por exemplo, você vai envolver tal autor. Peraí, tal autor eu lembro que tem tal conceito, teoria, nanana. Aí, pelo próprio texto, você vai sublinhar, né? Fala de democracia. Peraí, democracia. O que que eu lembro de democracia? Eu lembro isso, isso, isso. Aí você vai ler e fazer essa conexão, né, com o Uhum. próprio texto. E sim, exige, né, um mínimo de interpretação de texto. Por isso que a gente fala tanto da leitura e também Uhum. de você procurar outras fontes também, né? Assim como que você colocou muito, né? As séries, Netflix, filmes, Uhum. obras de arte e tudo mais, porque isso vai estimular, né, essa interpretação da realidade. É Correto. muito, muito importante. Agora, eu falaria para o aluno para ele não se ater Uhum. totalmente a conceitos e palavras e tudo mais, e tentar ler, né, de uma forma o todo ali e tentar, né, Uhum. extrair aquilo que ele entendeu, né, e principalmente nas alternativas ver aquilo que mais tem a ver com o texto, né?
Assim, porque Correto. às vezes você, numa alternativa, você já descarta. Você fala, não, isso aqui não tem nada a ver. Isso aqui tá falando, Correto. sabe? Então, procurar naquelas alternativas aquilo que se encaixa melhor, né? Aquilo que vai ter realmente relação com aquele texto e com a pergunta feita, Correto. né? A prova de filosofia segue esse caminho ou pega Sim, um viés diferente? não, também é assim. Também Também é é? assim. E assim, você Sim, falou da prova de sociologia que o Weber, aí você falou, citou Weber, Marx, sim. A Marx na e Kaiser. sociologia, Uhum, e do Cain, no caso. também. E na prova de filosofia, eles têm Então, uma. aí na prova de filosofia é muita coisa assim que cai. Mas o que que acontece? Tem um percentual do que mais cai, do que mais aparece. Porque a gente não tem como em Uhum. uma prova colocar todo o conteúdo, né, de Sim. 3 anos. Então eles acabam Aham. cada ano fazendo aquele sorteio lá. Bom, em filosofia cai bastante. Aristóteles, escola helenística, a escola helenística, né? Estoicismo, epicurismo, cai muito. O racionalismo moderno, que é Descartes, né? Principalmente, Spinoza, mas cai mais Descartes. Sócrates e Platão, né? Muito importante. Então, assim, esses três assim, são muito importantes na prova. Com certeza sempre cai. Filosofia Aham. contemporânea. Aí vai voltar no Marx, aí a pessoa vai falar, como assim? Filósofo e sociólogo? Eu falei, é isso mesmo, né? Economista, historiador e tudo mais. Porque naquela época era muito comum ela procurar conhecer Uhum. mais de uma área. Então, filosofia contemporânea está o Marx, o Nietzsche, Schopenhauer, o Sartre, Simone de Beauvoir, Michel Foucault, Zygmunt Bauman e Jürgen Habermas. Então, assim, procurar entender um pouquinho de cada um, né? E Uhum. procurar entender o que o autor falava, né? A interpretação dele, né? Da realidade, tudo mais, do mundo e tudo mais, e como ele faz essas relações. E também entender que, assim, o que é importante também colocar? Fazer uma linha do tempo para você se situar. Então, assim, você vai pegar a antiguidade. A antiguidade Aristóteles, né, os pré-socráticos, a escola helenística e Platão. Beleza. Aí você vai falar assim, ah, tá bom, eles estão dentro da antiguidade. Mas não é porque eles estão na antiguidade, nesse tempo histórico, que eles pensam da mesma forma. Então, Uhum. procurar entender as diferenças entre cada um, porque isso daí cai muito, né? Você Correto. saber essa diferença, né, entre Platão e Aristóteles, isso daí, o debate que eles faziam na época, isso é importante Uhum. saber, né? É, a escola helenística também, que cada uma, né, tinha de forma de pensar diferente da outra. Bom, e aí a gente continua na escola de Frankfurt, Adorno, Horkheimer e Benjamin, e a filosofia medieval, patrística e escolástica. A filosofia medieval, ela cai, né? Santo Agostinho, São Tomás de Aquino, cai bastante. Mas eu acredito que não caia mais tanto, porque já caiu muito. Né? Então, assim, por exemplo, para esse ano, eu não acredito que vai cair, não. Para esse ano, eu acredito que vai cair. Mas a filosofia contemporânea, principalmente Zygmunt Bauman, a Simone de Beauvoir também, o Foucault, na relação com a questão do poder, isso daí é importantíssimo, né? De você entender, né, como o poder se dá em todas as instituições, ela não está ali. Por exemplo, a gente tende a pensar, não, o poder só está nas mãos dos políticos, ou só está numa Uhum. instituição específica. Não. As relações de poder, elas perpassam todas as esferas da sociedade. Né? Então, o aluno tem que ficar atento a isso. E aí, como eu te disse, tentar enxergar na realidade, né, o que o autor fala, né, Correto. naquele tempo histórico. Bom, e aí a gente continua com o Renascimento, Kant, surgimento da filosofia. Esses últimos três quase não caem. Assim. O Kant ele chega a cair, Uhum. tá? Mas surgimento da filosofia cai muito pouco, o Renascimento cai muito pouco. Bom,
Então, assim, quando o aluno chega, já vai fazendo logo uma linha do tempo para poder fazer essa organização do pensamento, porque senão fica muito confuso, né? E aí, Aham. conforme ele for fazendo a prova e tá toda misturada, né? História, geografia, sociologia e filosofia, ele vai identificando, e peraí, essa questão aqui eu acho que é sociologia, Uhum. né? E aí ele vai fazendo essa organização, esse mapa mental. Isso é importante, ter um mapa mental. Se você tiver Eu um acho que bom... é, eu acho que é o Sociologia da Depressão. Tem um Instagram de sociologia que eu sigo, mas é tanta coisa Uhum, que eu sigo que acabo trocando os nomes. Que ele faz só mapas sim, mentais. Ele faz vários mapas mentais e sobre os autores. E isso é ótimo. eu tenho um livro que se chama Filosofia de Banheiro. Filosofia de banheiro, eu adoro. O cara, eu estudei Tomás de Aquino, Aristóteles, Sócrates, Kant, Spinoza. Eu estudei todos Ah, esses legal. filósofos, pegando. E o cara fez o livro fazendo o quê? Qual era o princípio? Qual era a ideia? Como se Sim. aplica essa ideia na realidade? Quais são as conclusões que eles tiram? Aí ele usa a vaca mimosa. Ele cria uma personagem que é a vaca mimosa e ele procura colocar a ideia daquele filósofo dentro da experiência de vida da vaca mimosa. É uma Ah, coisa que legal. interessante, é uma coisa interessante que o Merli faz, o seriado Sim, Merli. muito Eu bom, acho muito muito bom. interessante porque ele, Sim. para explicar o que é a caverna de Platão, ele vai usar aquele garoto que tem aquela questão da fobia de sair. Ele Uhum. tem agorafobia, o cara não sai, não vai para Isso. a rua, fica dentro de casa. Então, ele começa a explicar dentro de sala o que é o mito da caverna e ele utiliza a experiência com aquele garoto para poder explicar isso. Tem um outro que eu esqueci agora o nome do sociólogo, que fala sobre essa questão da exposição da vida pública. As pessoas que gostam de se expor, aí usa o caso de uma menina que teve um vídeo que ela fez O para o Goffman. namorado e basou e que as pessoas começaram a julgar a garota. E ele vai, Sim, aí esse quer eu dizer, gosto. ele usa esse episódio para poder explicar a teoria. Então você vê na Uhum. prática a teoria. Aquilo que você falou no início da sua fala sobre essa coisa da ponte, né, da teoria com a realidade. O Merli faz isso de uma forma maravilhosa. Eu fico Sim. assim, como ele explica a filosofia de uma forma prática e como ele Uhum. coloca isso acessível para as pessoas. E eu acho que o Enem segue esse caminho também, né? De tentar, de alguma forma, colocar a filosofia nesse cotidiano. Porque seria esse o projeto. A gente estuda filosofia para poder, sociologia para poder pensar, entender o mundo que nós vivemos. E eu acredito que o Enem também opte por essa estratégia. E aí, faltando esses 3 dias que você falou, quais são? Você tem algumas dicas que o aluno poderia consultar para ver mapas mentais ou algo desse tipo, para poder fazer essa linha do tempo que Então, você está falando? então, assim, para sociologia, eu costumo trabalhar muito assim com meus alunos o site Café Sociologia. Café Café com Sociologia. Sociologia. Café com Sociologia é muito bom porque é feito por professores universitários, né, acadêmicos, né, de sociologia, mas eles fazem tudo voltado para sociologia no ensino médio. Então é muito Aham. acessível a linguagem, é acessível, trabalha com história em quadrinhos, com charge, e isso costuma cair muito, né? A interpretação de Uhum. charge, né? E outros conteúdos, né? Desenhos e tudo mais. Bom, eu tenho um livro aqui que na verdade eu comprei ele na universidade, mas eu acho também a linguagem dele muito acessível para o aluno do ensino médio, né? Que Uhum. acho que não vai dar para ver aqui não. É a É o história da Iniciação filosofia. à História da Filosofia, dos Pré-Socráticos a Wittgenstein, do Danilo Marcondes da PUC. Esse livro aqui vale muito a pena comprar, Uhum. né? Porque além dele te dar essa base para o Enem, né, e outras provas, ele vai te dar uma base assim, muito interessante sobre cada tempo histórico, como a gente mesmo falou, né, ligado Uhum. à sociologia de uma forma, à filosofia de uma forma bem organizada, né, bem Correto. tranquila, assim, de você estar sempre consultando. É um livro de consulta. Correto. Bom, para sociologia eu indiquei o site. Qualquer dúvida também pode entrar em contato comigo no meu canal, né, no Sempre Os sempre Humanas. humanos. E isso. E também tem um outro canal no YouTube, Sociologia Ilustrada, também muito bom.
tá? Interessante. Outra dica que eu estava dando uma olhada esses dias, que parece que temas de redação estão querendo colocar ligado à educação, né? Virou esse burburinho. Esse burburinho tá rodando aí direto, por causa da dica do MEC. Sim, aí eu pensei assim no aluno também, como ele vai fazer redação e ele precisa ter esse conteúdo, muitas vezes até citar determinado autor, né, ou Uhum, até alguma frase que aquilo puxe um gancho na sua reflexão e tudo mais. Eu pensei que, por a gente estar nesse contexto da pandemia, a educação à distância seja um tema que possa, né, cair em redação e tudo mais, de como uhum, que essa forma de aprender está sendo feita, né, pelas escolas e tudo mais, e na educação no Brasil de forma, né, de forma geral. E aí a gente pode falar de vários assuntos, né? A gente pode falar da desigualdade social, né, da desigualdade de acesso, né, à informação, às tecnologias, né? E aí a gente uhum. pode citar o Bauman, né, entre outros autores, que vai falar dessa liquidez nas relações, né? Como Sim, que tudo está trabalhando numa velocidade enorme e muitas vezes a gente até fica meio perdido, porque é uma grande rapidez, né? sim. E também da forma que também como uma tecnologia ela acaba se tornando obsoleta, né? E aí o professor tem que se adaptar, né, a essa nova realidade e o aluno também. Então, acredito que essa dificuldade pode ser colocada porque foi muito debatida, né, em 2020. Uhum, sim. Tá bom? Eu Eu acredito acho que que isso daí vai. ficou bem plano isso daí, porque hoje a internet, eu acho que o Instagram é uma ferramenta interessante. Eu vejo como que esses canais de sociologia, filosofia, muitos professores estão recorrendo a essa questão de mapa mental, falar Sim, sobre determinados autores. Me lembra muito esse café, essa filosofia de banheiro, que sim. o sujeito te recorre a uma linguagem bem simples para poder contextualizar e facilitar, tentar fazer com que o aluno se interesse por isso daí. Então, assim, eu acho que as apostas estão na mesa. Assim, Sim. agora que você estabeleceu aí um mapa, qual seria a sua mensagem aí para o aluno aí nesse momento em que a ansiedade predomina e que faz com que a gente, no caso, é aquela coisa, todo mundo tem medo daquilo que está por vir, mas a gente tem que viver e temos que enfrentar. Qual é o seu conselho para essa prova de sociologia e filosofia do domingo? É na base do ler, se não entendeu, pula, vai para a questão seguinte, ou Sim, adota outra sim. estratégia? O que você aconselha aí? Então, eu acredito que assim, quando você está fazendo a prova, procurar, né, as questões que você mais sabe, mais tem segurança na hora de fazer e fazer logo e deixar as que você tem mais dificuldade, talvez, para o final. Mas isso vai variar, né, de acordo com a pessoa. Tem gente que prefere fazer as mais difíceis, tem gente que prefere alternar entre uma difícil e uma fácil. Então, ver, né, identificar aquela que você tem mais facilidade ou não e que você tem condições de resolver logo. Se tiver muito difícil, respira, né? Porque você sabe, você estudou, você está tentando e o importante é tentar, né? E outra Exatamente. coisa também, vai tentando até acertar. De erro em erro, a gente vai acertando, né? Com E certeza. outra mensagem que eu gosto muito de falar com meus alunos é que quem acredita sempre alcança, né? Renato Russo. E outra mensagem também que eu vou trazer do Paulo Freire, que a gente tem que ter dentro da gente a questão da esperança, né? E não da espera, né? Então, vamos esperançar e não esperar por um tipo de solução aí mirabolante, de milagre, porque não é assim que funciona. A gente tem que Uhum. focar, né? Fazer nossas ações com esperança, né? E tendo a Exato. certeza de que quando a gente tem um objetivo, um foco, não olha para o lado, fala, vai até o fim, né? Correto. Porque eu acredito que cada um tá travando lutas pessoais, né? Determinadas formas assim, de luta, e aquilo, já por estar naquela luta, ele já é um vitorioso, já é um vencedor, né? Ué, Então, assim, com a vitória certeza. é certa
eu acredito que eu confio muito no jovem, né, do país. Eu sei que eles conseguem. Sim, Pode não ser nesse 2020, mas uma hora vai. E se não for, também tá tudo bem. com Porque certeza. há, há enorme potencialidades em cada pessoa, Com né? certeza. Isso daí é uma palavra muito importante ouvir isso, é uma mensagem muito importante para essa garotada. Eles estão precisando disso, eles estão precisando acreditar e ter esperança, porque todos os dias a gente percebe que os caras querem calar a esperança, e é muito importante que essa Sim, galera, principalmente das comunidades, as pessoas mais humildes, elas acreditem e percebam que o horizonte ele é muito mais amplo do que a vida muitas vezes oferece. A gente precisa viver e lutar para poder sair muitas vezes do mundo e daquele universo que nos impuseram. Então, eu quero agradecer, Carol, a sua presença, a sua disponibilidade. Você, assim, tem horas assim que a imagem congela, assim, eu lembro direto da sua irmã. Né? Você, igual, eu vejo assim, o rosto da sua irmã ali na minha frente. Assim, deixa um beijo para ela, espero que ela esteja sim. bem. E eu queria também colocar rapidamente que você, né, professor Monteiro, foi nosso professor e teve uma enorme assim, influência na nossa vida. Minha irmã fez letras e também disse que foi muito por conta das suas aulas e tudo mais, porque você transmite realmente essa paixão na forma de ensinar, né? Esse afeto mesmo, né, com o ensino, e é impossível não se encantar pelo seu trabalho, né, e pela sua vontade, assim, de trazer aquele conhecimento e de ser o amigo que você é. Muito obrigada. Agradeço. Eu que agradeço, espero que vocês aí tenham um caminho iluminado, uma jornada iluminada, ilumine outras pessoas, inspire outras Sim, pessoas, porque essa garotada está precisando disso, está precisando com acreditar. certeza. E nós estamos aqui Sim. para ajudá-los a acreditar e vencer. Então, deixa um beijo para sua irmã, agradeço muito a sua presença, muito obrigado pela generosidade. Quem perdeu aí esse bate-papo pode assistir, vai estar amanhã lá no canal do Monteiro. Pode assistir quantas vezes quiser, anotar as dicas. Quem que também pode seguir a Andréia aqui, a Ana, aí Andréia aí. Ana Carolina. A Ana, a Ana, pode seguir a Ana no Sempre Humanas, que é uma Isso. página no Instagram dela. E você pode seguir, porque tem sempre dicas, tem sempre material novo lá para você acompanhar. Muito obrigado, Ana. Muito obrigado por Obrigada a tudo. você. Fechamento dessa semana. E sábado tem o aulão no canal do Monteiro, o aulão de literatura, de português e de redação. Espero vocês lá. E vocês podem acompanhar todas essas aulas e ver quantas vocês quiserem lá no canal. Valeu, Ana. Beijo. Valeu, Monteiro. Obrigada. De nada, eu que agradeço. Tchau, tchau, galera. Boa noite. Tchau, Até a gente. próxima.